Dizem que uma das formas de guardar o conhecimento é resumindo o que você acabou de aprender e tentando explicar para alguém. Então eu vou usar esse podcast para tentar resumir um pouco do livro Antifrágil que eu estou lendo agora. Eu já tinha lido esse livro antes, só que eu li logo depois de um acidente que eu tinha sofrido e basicamente eu lembro muito pouco das coisas desse livro. Então agora eu vou reler ele. E eu vou, pela primeira vez, eu falo que fazer um resumo é bom. Ah, lê e faz resumo, mas eu acho muito chato escrever, fazer resumo. Então, ao invés disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler quando eu puder e logo após ler, quando der, vou digerir um pouco a informação e vou tentar espalhar o que eu achei aqui e tentar trazer esse conhecimento para a realidade também, que eu acho que é isso que faz você reter o conhecimento, não é só você aprender sobre ele, mas é você conseguir trazer ele para a realidade atual, factível. E o próprio livro fala disso, porque no conceito dele, o que é antifrágil? É o oposto de frágil. Só que o que é o frágil em tese? É uma coisa que ela quebra fácil. O que vem quando vem alguma coisa frágil na sua cabeça? Vem o quê? Alguma coisa que quebra fácil, alguma coisa que é mole, alguma coisa que não é resistente. Então, se alguém te perguntar qual que é o oposto de frágil, provavelmente você vai falar, sei lá, é um tijolo, é uma bigorna, é um carro, é um prédio bem construído, mas na verdade essas coisas não são frágeis, elas são robustas. Ou seja, são coisas que não é qualquer coisinha que vai destruir essas coisas, mas elas não vão se beneficiar com nada. O oposto do frágil, então, seria o que o antifrágil, e ele usa o antifrágil porque basicamente ele diz que nunca achou, daí eu não sei, não fui atrás para realmente ver se ele estava falando a verdade, mas basicamente ele falou que nunca achou uma tradução para que seja realmente o oposto de antifragilidade, que seja o oposto de fragilidade, aliás. Então todo mundo pensa que o oposto de frágil é robusto, quando na verdade não é. Por que é frágil? É aquilo que se aquilo que que sofre danos com caos. Pega, por exemplo, sei lá, uma tigela não, uma caneca de cerâmica. Ela é um negócio frágil. Se der um terremotinho e ela cai no chão, pronto, quebrou. O que seria uma coisa antifrágil? Seria, no caso, um negócio que, se você derrubasse no chão, aquilo ficasse mais forte ainda, que os beneficiasse ainda mais. E um exemplo que ele deu e que qualquer um pode perceber é a própria musculação. O nosso corpo, o nosso organismo, ele é antifrágil. O que acontece quando tu vai para academia e destroça teu corpo num treino pesado? Ele vai ficar mal, mas depois de um tempo ele vai ficar melhor do que ele estava antes. Em vez dele se preparar para o mesmo desafio que ele teve no último treino, ele vai se preparar para isso e um pouco mais. Só que o nosso corpo é antifrágil até certo aspecto. Que daí depois, lá na frente, ele fala que tem uma antifragilidade que se beneficia da fragilidade das pessoas, ou seja, os menos aptos vão morrendo ao longo da história e isso vai deixando informação, os mais aptos vão sobrevivendo e essa informação genética que vai fazendo a evolução acontecer é a antifragilidade no sentido macro e a antifragilidade no sentido micro é uma academia da vida, só que daí como é no sentido micro e não é lá muito importante para a espécie querer proteger o ser em si, é um pouco importante, mas não é muito. Então a gente é um pouco antifrágil, mas não é muito também. Então se a gente tomar um veneno, um pouquinho de veneno só, e no outro dia tomar um pouquinho mais, no outro dia tomar um pouquinho de mais, geralmente, isso já aconteceu com algumas pessoas, elas vão ficando mais fortes e fica cada vez mais difícil você morrer envenenado. Inclusive, antigamente as pessoas, se ela sabia que alguém estava tentando envenenar ela mesma começava a se envenenar, só que aos pouquinhos, para daí, caso alguém envenenasse ela não morresse, talvez passasse mal, mas não morresse. Eu acho que isso é chamado de mitrificação, se não me engano, ele fala no livro. Uma coisa boa poder falar, quando você compartilha o conhecimento logo após você ter absorvido ele,
É como se você tivesse, sei lá, a memória tá fresca, você não esquece aquilo, e como eu tô compartilhando enquanto tá fresco, eu acho que assim eu vou conseguir. Como é que é? Vou conseguir. Vai guardar. Inclusive, eu vou relatando se está funcionando, se realmente eu conseguir guardar melhor o livro. Mas de qualquer forma, ele entra num aspecto muito interessante, que é até mais interessante do que a fragilidade em si, ou esse termo que ele queria chamado antifragilidade, mas é o termo que ele queria que é chamado fragilista, que são as pessoas que frequentam ambientes acadêmicos, que é basicamente o que eu falei no meu podcast quando o desenvolvimento pessoal falha, entendeu? Pouco antes de eu começar a reler esse livro. Eu estava com plano de reler, mas eu não sabia que ia bater tanto, que é aquela velha história de você se desenvolver demais, teoricamente, e não se desenvolver no sentido prático. E é exatamente o que o que o autor fala. Os fragilistas são as pessoas que hoje elas têm poder, mas elas não colocam a pele delas em jogo. E essa pandemia foi um dos maiores exemplos onde isso pôde se ver isso na prática. Essas pessoas que, por exemplo, defendem lockdowns e essas merdas do tipo, sem se importar com a economia, fecha tudo, a economia a gente resolve depois, são pessoas que realmente não têm contato com a realidade. São pessoas que elas criam uma ideia, elas não botam a pele de jogo por essa ideia e elas nem testam essa ideia na prática, entendeu? Elas não vão aprendendo com os erros delas, elas simplesmente criam algo que para elas faz sentido e é perfeito, e você que se foda para encaixar aquilo na realidade. Completamente diferente de um sistema antifrágil, onde você vai acertando e vai errando e vai acertando e vai errando, e cada errinho gradativo que acontece, você vai aprendendo aos poucos e é um aprendizado de verdade. Vamos supor que você está aprendendo a lutar. Você não vai aprender a lutar lendo um livro. Você vai aprender a lutar no tatame, lutando de fato. E cada soco que você leva, cada rasteira, cada queda, é uma informação nova que você recebe. Na próxima vez, a rasteira talvez não pegue, talvez você consiga desviar. Você vai conseguir desviar do soco mais fácil, você vai conseguir evitar com mais facilidade. Porque você está aprendendo aos poucos. E esse aos poucos não é um aos poucos linear. É basicamente como, por exemplo, uma moeda sobe, como um Bitcoin da vida sobe. E na verdade, parando para pensar bem, se você vê a forma como o Bitcoin sobe, é a forma como uma pessoa se desenvolve até certo ponto. Que é basicamente você sobe um pouco, cai, daí você sobe mais um pouco, cai. Vamos supor que a sua experiência de vida seja um gráfico. Ele vai subir, vai cair, vai subir de novo, vai cair de novo. Só que cada subida é maior do que a anterior e cada caída não cai tanto quanto anteriormente. E a longo prazo você vai se desenvolvendo, mas a curto prazo você vai ter dias bons, dias ruins, dias bons, dias ruins, dias que você tá um pouco melhor, dias que tá um pouco pior. Só que a longo prazo isso vai se desenvolvendo, mas não é um negócio necessariamente linear. Só que isso é a prática. E ele falou muito sobre isso, ele falou inclusive dos economistas de Davos, ele citou eles diretamente no livro. E realmente, se parar para pensar, essas pessoas elas querem esse mundo ridículo, a Agenda 2030, não faça isso, não faça aquilo que o mundo vai ser melhor. Basicamente são pessoas que elas querem desenhar um mundo perfeito e elas são covardes, elas não botam a pele dela em jogos. Elas criam um negócio, desenham um negócio e dão para você testar. Tanto é que a maioria dessas famílias que financiam essas coisas, elas pregam a degeneração, elas pregam o homossexualismo, elas pregam tudo que serve para destabilizar os valores de uma sociedade. Essas pessoas estão, qual é a palavra? Financiando. Elas estão financiando tudo isso. Mas elas não seguem isso na vida delas, elas não botam isso em jogo. São pessoas covardes, elas não vão lá, fazem, vê que dá certo e falam, ó galera, deu certo. Não, elas não fazem e fazem outras pessoas fazerem. Elas têm uma ideia perfeita e só, não, eu tenho aqui, vai funcionar. Não, mas tu já testou? Não, não, quem vai testar é você. Não, mas como é que vai funcionar se tu não... Não, você vai testar. Não, mas eu não vou testar, nem vou... Não, cala a boca que você vai testar porque eu tenho dinheiro e eu vou forçar você a testar. É basicamente isso que está acontecendo agora.
E é basicamente o que está acontecendo com essa pandemia e com todas as medidas que estão sendo tomadas até agora para lidar com essa pandemia. É basicamente um grande eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu acho que é isso, se fode aí para ver se é ou não é. E se não for, eu não vou admitir que eu estou errado e você vai continuar se fudendo. É basicamente isso. Bilionários covardes que não colocam a pele deles em jogo e acham que o mundo é perfeito, ou acham que eles podem criar um mundo perfeito. Mas isso é bom, porque ele citou em outra parte do livro que o que eles estão fazendo agora é uma espécie de ditadura. É um pouco mais suave, mas cada dia está menos suave. Que é fechar comércio, quebrar pessoas. Está ficando um negócio cada vez mais autoritário. E por um lado isso é muito ruim, mas por outro isso é muito bom. Porque vai acordando as pessoas e quando você tem uma classe oprimida, uma classe que realmente está com os pés no chão e está sendo oprimida por pessoas que claramente não sabem o que estão fazendo, essas pessoas começam a revidar. E quanto mais você tenta apagar esse fogo, essa chama da revolta, mais isso se alastra. Porque um exemplo, por exemplo, de animal antifrágil é a hidra. Você corta uma cabeça e nasce duas no lugar. O outro exemplo de antifragilidade é, por exemplo, um protesto que ele acontece pequeno e se você mata um dos protestantes, ele vai ganhando uma força gigantesca. E eu acho que e é por isso que eu tenho esperança que, na verdade, ficam falando, essas elites vão dominar o mundo, a Agenda 2030, tá tudo perdido. Eu ainda tenho uma esperança que não, porque esses caras, na verdade, eles são muito inteligentes do ponto de vista intelectual. Eles podem até ter muitos recursos financeiros, mas eles são muito burros no sentido prático da coisa. Então é só as pessoas práticas, os homens de ação, as mulheres de ação, começarem a entrar em cena de verdade e isso virar uma bola de neve que eu acho que eles não vão conseguir o que eles querem. Eu acho que eles estão subestimando muito a forma pragmática como o mundo funciona. E eu também acho isso, e eu acho que isso já está acontecendo com as criptomoedas, que já é uma forma de você protestar. Você não precisa sair de casa para protestar. Você quer protestar? Pega tudo que você tem e bota em Bitcoin, pega teus Bitcoin e deixa numa carteira fria, offline, e não declara porra nenhuma. Foda-se, os seus impostos eles não vão ter. Vão ter para quê? Para pegar o seu dinheiro e serem corruptos e depois falar que não tem, não tem UTI, não tem isso, não tem aquilo, e obrigar você a continuar com as suas medidas restritivas, obrigar você a ficar desempregado, obrigar você a fechar o seu negócio, se você abriu ele agora, sendo que eles que forem competentes em administrar o seu dinheiro, o que você faz? Você vai nas ruas? Não. Seja mais eficiente. Pare de pagar os impostos. Ah, não, mas eles vão me prender. Não. Você nunca vai conseguir deixar de pagar todos os impostos porque tudo que você compra tem imposto embutido já. Mas você pode deixar de pagar o imposto de renda, por exemplo. Os impostos que são explicitamente cobrados já é uma forma de dar um rombo enorme desses idiotas, porque eles, por mais dinheiro que recebam, conseguem entrar em dívidas. Porque são burros. São pessoas que, por mais que estudem, não saem do ramo intelectual. Então, eles não são pessoas pragmáticas e por isso são burros. Entendeu? E o meu ponto é exatamente esse. As criptomoedas eu acho que é o primeiro sistema antifrágil que está combatendo esse sistema extremamente frágil que virou o mundo, entendeu? Com dinheiro baseado em papel, com ninguém sabendo como é que a pandemia funciona, com vacina que ninguém sabe se funciona direito, sem informação decente porque a maioria das mídias é comprada, então você nunca consegue confiar 100%. O Bitcoin ele tá, e não o Bitcoin em si, mas as blockchains estão quebrando isso porque é descentralizado. Então, o sistema ele vai se aperfeiçoando aos poucos. Ele vai se auto-aperfeiçoando aos poucos e ele vai fazendo isso de forma gradativa.
Ele vê uma falha, ele, deu uma merda, daí ele conserta, daí ele evolui, daí vê outra falha, deu uma merda, daí conserta, evolui. E até o preço. Se você pegar o preço do Bitcoin, ele não subiu linear. Ele não foi de $1 para $50.000 linearmente. Teve muitas quedas no meio do caminho. E também a forma como ele funcionava teve muitas quedas. Em 2017 ele quase deu uma merda muito grande, porque as taxas foram lá em cima, porque a escalabilidade era uma merda na época. Ele resolveu o problema, deu uma merda na época, mas ele resolveu e voltou a subir. Ou seja, ele pegou aquela merda e se tornou melhor com aquilo. Então, é um sistema que está se beneficiando e vai se beneficiar com a fragilidade do sistema atual. O que é o sistema atual? É os caras imprimindo dólar, é sendo demagogo, é imprimindo dinheiro para dar para qualquer um, sem ter mérito nem nada. Ah, não, eu quero ser eleito de novo, eu quero ser o bonzinho da galera. Então eu vou dar dinheiro para todo mundo e foda-se. Um dia vai quebrar e eu não quero estar lá para ver. São os famosos cisnes negros. O primeiro cisne negro foi a pandemia, que basicamente é um evento que acontece, que é muito ruim e você não pode prever quando que ele vai acontecer, mas ele vai acontecer. E um fato muito importante dos cisnes negros é que não dá para você prevê-los, porque por mais que você pegue, por exemplo, vou pegar aqui a crise de 2008 e de 1929, eu vou pegar, juntar as duas e se as ações caírem hoje, vai acontecer mais ou menos isso. Num cisne negro, não, porque pode ser pior do que isso, daí você não sabe até onde é que vai. Você não sabe o quão ruim pode ser, porque é um novo patamar de ruindade, digamos assim. A merda colossal, até que ela não aconteça, você não sabe como é que ela vai ser. E essa é, de certa forma, a genialidade do livro, na minha opinião. E isso é muito interessante, porque eu acho que esse cisne negro, na verdade, a gente só viu a cabecinha dele, a gente não viu ele inteiro ainda. A pandemia foi só o início, que vai acarretar numa merda muito maior. Porque em 2020 imprimiram 40% de todo o dólar existente só em 2020. E não vai dar bom. Porque tem todo esse dinheiro e isso vai dar uma inflação desgraçada. Em tese era pro dólar a 2,50. Porque como é que ele está se mantendo se o cara está imprimindo trilhões e trilhões de dólares e dando para as pessoas? Isso vai gerar uma inflação fodida. E é nessa burrice desses caras e na fragilidade desse sistema que pessoas como eu se beneficiam. Porque eu estou em Bitcoin, ele é antifrágil, ele não tem esse problema. Ele é robusto no sistema dele, então ele tem 21 milhões de Bitcoins e é isso aí. E o simples fato de ser robusto no sistema dele faz ele ser antifrágil no mundo. Porque cada merda que acontece no mundo é uma merda que não acontece se você está em Bitcoin. Cada merda que vai acontecer se você estiver usando reais ou dólares é uma merda que não aconteceria se você estivesse usando bitcoins. Então a robustez da forma como o sistema funciona já o faz antifrágil de certa forma, porque o simples fato dele não piorar com o tempo, ao contrário do real e do dólar, que vão ficando cada vez mais desvalorizados, já o torna antifrágil porque ele já fica naturalmente mais valorizado. E além disso, ele é realmente antifrágil porque cada merda que dá nele, essa merda vai se resolvendo depois e ele se torna melhor do que ele era antes, ao contrário do real e do dólar, que não se tornam melhores, eles se tornam cada vez mais ineficientes porque eles se tornam cada vez mais desconectados da realidade, já que é só um monte de papel. Faz muito tempo que ambos se tornaram um monte de papel. E é isso, eu acho que por esse podcast foi hoje. Talvez, provavelmente vai ter uma continuação, mas eu vou deixar para outro dia, porque eu não terminei o livro, então eu vou resumindo ele dia após dia. Mas acho que hoje já deu para dar uma resumida bacana no livro. Uma resumida legal. Essa primeira parte do livro. E é bom que fica curtinho, que mais gente assiste, né, também. É isso aí.